Dois. Que bom rever vocês. Obrigado pelo louvor. Obrigado pela presença. Pela presença de vocês. Obrigado por vocês estarem aí online. Alguns lugares a pandemia está querendo atrapalhar um pouco mais. Estou falando um pouquinho, enquanto isso o microfone está sendo ajustado. Mas nós estamos aqui, agradecidos a Deus pela oportunidade de estar aqui no santuário, louvando, adorando ao nosso Criador. Tem um casal que eu gostaria de convidar que viesse aqui à frente, Pastor Bonfim e a Mari. Pastor, se ela não pregar, você prega. É o Pastor Bonfim e a Mari mesmo, é vocês mesmo. Eu sei que a máscara pode prejudicar ouvir um pouquinho, não sei. Eu estou convidando vocês aqui por uma razão muito especial e simples. Quero orar com vocês. Há pouco tempo atrás, a sua mamãe descansou e, graças a Deus, na esperança da volta de Jesus. E isso é um conforto muito grande para todos nós, não é isso? Eu sei que seu coração tem saudade, tem tristeza, mas está confortado com a esperança, né? Isso é muito bom. E eu queria orar com vocês. Deus, nosso Pai, conforme mencionei há pouco tempo atrás, o teu filho, Pastor Bonfim, perdeu a sua mamãe. Ela foi para a sepultura, está descansando no sono, o sono da morte. Esse sono que Jesus tem a capacidade de acordá-la no grande dia da sua volta. E nós, Senhor, como teu filho, Pastor Bonfim, sua família, todos os demais, a Mari, todos relacionados à sua família, nós temos o coração cheio de gratidão. Que bom saber aí da tua palavra, que as tuas palavras são fiéis e verdadeiras, e por isso nós confiamos que esse grande dia, esse inesquecível dia chegará. Não importa quando, o importante é que nós estejamos preparados e assim rever os nossos queridos outra vez. Enquanto isso, conserva-nos fiéis, animados nessa esperança, em nome de Jesus. Amém. Pastor, tem uma lembrancinha ali, podia trazer ele para mim, Leandro? Essa plantinha. Como é que é? O pastor está dizendo que hoje ele orou por mim de manhã. Tá bem, estou retribuindo, né? Que Deus possa abençoar vocês e preencher esse coração de muita gratidão e certeza da volta de Jesus. Amém. Um dia, Jesus olhou para os discípulos, sei lá, numa conversa, muitas vezes atendendo tanta gente no seu dia a dia, pessoas que chegavam lamentando, que estava mal de saúde, outros tinham outros tipos de problemas. Mas aí, em um dado momento, ali com seus discípulos, Jesus vira para eles e diz assim: olha, calma aí, rapaz. Não me assuste. É assim mesmo? Não, né? Desliga.
E agora? 1, 2, 1, 2, 2. Joia? Ah. Ótimo, ótimo. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse: olha, eu vou para o céu, mas eu vou voltar. Aliás, o texto é claro, já tão conhecido, já lido tantas vezes por nós, São João 14, de 1 a 3. O que está lá? Olha só, não se turbe o vosso coração, ou seja, nessa linguagem mais moderna, não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Aí no verso 2, da casa de meu pai há muitas moradas, muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E o verso 3, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Os dias passaram e o grande objetivo da vinda de Jesus a este mundo chegou no seu momento. O sacrifício dele por nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava para ser imolado. E ele foi à cruz. Ele seguiu em frente, mesmo passando por uma grande provação lá no Getsêmani. Mas Jesus seguiu. E ele morreu. Mas ele ressuscitou. E agora os discípulos, um a menos, estão com Jesus outra vez, um momento especial, era o grupo seleto de amigos, companheiros de jornada, e eles começam a perceber que Jesus está subindo. E Jesus sobe, e uma nuvem o recebe. Alguns estudiosos acreditam que foi uma nuvem de anjos. Se vocês olharem também em Daniel capítulo 7, 13, quando o Filho do Homem vem para o ancião de dias, ele vem rodeado de uma nuvem, também entende-se que é uma nuvem de anjos. Quando ele nasceu, os anjos o protegeram, vieram para anunciar a sua vinda. E agora os anjos o recebem no céu. Mas aí, em dado momento, 2 deles chegam para os discípulos, em Atos capítulo 1, verso 11, eles dizem assim para os discípulos: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Existe muita controvérsia com relação à volta de Jesus, o jeito de que Jesus vai voltar, e etc, etc, etc. No ano, quando virou aí o ano 2000, muitos comentários de que Jesus estaria voltando. Eu conheci um indivíduo que escreveu um livro e ele marcou a data da volta de Jesus, mas é interessante que Jesus ainda não voltou e essa data ela está registrada apenas no calendário de Deus. Por mais que você tenha aparelhos aí com agendas eletrônicas e que faz você lembrar um dia antes, uma semana, enfim, essa data você não vai encontrar em lugar nenhum. Mas ela existe. Ela está registrada no calendário de Deus. Em 2018, melhor, o 2020, né? 2018, o pastor Tim escreveu o livro que nós chamamos de Meditações Matinais. Eu achei interessante, ele escreveu e colocou o título, Um Dia Inesquecível. Pastor Tim, eu tomei a liberdade de colocar o título da nossa mensagem hoje, Um Dia Inesquecível. E eu tenho uma pergunta para você. Qual é o dia inesquecível para você? Na sua vida, qual é o dia que marca
o inesquecível. Vamos pensar em coisas boas. Seria o dia do seu aniversário? Se você é casado e tudo está bem, seria o dia do seu casamento? Talvez o dia da sua formatura, depois de tanto esforço e chegou à conclusão do seu curso? Seria o caso que o dia inesquecível da sua vida foi aquele que você chegou aos Estados Unidos? Desculpe aí, porque você que está aí online, talvez alguns nem nunca vieram aqui. Mas sabe que existem outros dias inesquecíveis na nossa vida que não são tão empolgantes assim. Por exemplo, há dias de lamento, de choro, tristeza, e são dias que passam na sua mente, eles são inesquecíveis. Por exemplo, lembrando alguns deles, quem sabe a morte do pai. No meu caso, dia 19 de setembro de 1997, é uma data que não dá para esquecer. Talvez a morte de uma mãe, a morte de um filho. Bom, vamos parar um pouquinho. Mas a verdade é que cada um de nós, de uma forma ou de outra, temos também esse tipo de dia que não sai da nossa mente. É inesquecível. Mas o dia que vai causar o maior impacto na humanidade, o dia inesquecível acima de qualquer outro dia, será o dia da volta de Jesus. Esse dia é impressionante. E como eu disse, ele está marcado apenas no calendário de Deus. Algumas pessoas, se pudessem, iriam reservar essa data. E eu diria até por quê. Para que quando estivesse chegando um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto, aí sim, iria parar tudo para fazer os preparativos. Mas a verdade é que a Bíblia diz que ninguém sabe, só Deus. Mas nós temos algumas orientações que nós já ouvimos muitas vezes, e se você não ouviu, vai ouvir hoje pela primeira vez. Simples, mas assim. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pergunta: quantas vezes você ouviu a voz de Deus? Talvez dizendo, esse é o caminho, andai nele. E por que às vezes você não anda? Por que às vezes você ignora? Deus muitas vezes fala com você e comigo, olha, não vai ali. Não faça isso, faça dessa forma. Coma isso, não coma aquilo. Beba isso, não beba aquilo. Uma série de coisinhas básicas da vida, que o Espírito Santo está aí ativo diariamente, trabalhando em nossos corações, em nossa mente. E às vezes nós nos preocupamos com coisas que não precisaríamos tanto nos preocupar. Algum tempo atrás, um grupo de pessoas, bem intencionadas, elas estavam usando tempo para investigar, preocupadas numa investigação bíblica para saber definir as 4 voltas de Jesus. E quando eu soube disso, eu falei, nossa, sempre eu fiquei ouvindo a segunda vinda, segunda vinda, segunda vinda. E um dia eu tive a oportunidade de estar perante um professor de escatologia da Universidade, da Andrews University, e eu falei, agora é minha chance. E me aproximei daquele professor, e eu disse, eu quero saber esse negócio.
Esse aqui é o homem, é o professor, ele é especializado nesses assuntos, então eu vou perguntar para ele. E eu cheguei para ele e disse, olha, professor, eu tenho ouvido isso, assim, 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 de 4 voltas de Jesus. Ele sorriu, bateu no meu ombro, não era época de pandemia, podia estar mais perto, né, Mauro? E ele falou assim, olha, volta para casa, se essas pessoas estão na sua igreja, diga para elas que uma só basta, é a próxima. E eu falei, poxa, eu pensei que eu ia receber uma instrução, uma orientação assim acadêmica, que eu ia chegar para qualquer pessoa que falasse sobre esse assunto, olha, o negócio é assim, uma só basta. Tão simples. Jesus vai voltar pela segunda vez, e essa segunda vez é suficiente para a decisão final da sua vida e da minha vida. Eu queria ler com vocês 2 Pedro, capítulo 3, e alguns versos que nós marcamos aqui, verso 3, verso 4, verso 8 e o verso 9 em diante. 2 Pedro, capítulo 3. Se vocês estiverem aí para colocar na tela, ele está, olha só, o verso 3 diz assim, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, seguindo suas próprias paixões. Verso 4, e diz, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vida? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Verso 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. E continuando, verso 10, mas para que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10 até o 14. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há. Verso 11, será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Verso 13, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Verso 13, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E verso 14, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele, em paz, imaculados e inculpáveis. Esse texto do apóstolo Pedro é fantástico. Mas não sei porquê, na vida de muitos de nós, que estamos acostumados a vir à igreja, não faz assim um sentido muito real. Mas eu queria dizer para vocês que o dia da volta de Jesus será um dia terrível para aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador. Por outro lado, um dia maravilhoso para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Que dia impressionante! Um dia de glória, um dia de festa, um dia de muita alegria, um dia de reencontros. Acabamos de orar pelo pastor Bonfim e sua família, dia do reencontro com a sua mamãe, pastor. Que dia será esse? Impressionante, irmão. Se você pensar, assimilar, trazer essas palavras para o seu coração, para que elas tenham dentro do seu coração, da sua mente, o real sentido, é algo fantástico, impressionante. Jesus vai se manifestar com seus anjos, e agora não vai vir como menino, mas como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a sua vinda será pessoal, Ele mesmo, conforme lemos ainda há pouco, Ele mesmo, de novo, acompanhado por milhares e milhares de anjos. Agora,
de uma forma diferente. E Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz o quê? Todo o olho, olha lá, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Mas existe uma descrição aí impressionante, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, e assim será. Amém. Esse verso você percebe, todos vão ver, mas o efeito será diferente para um ou para o outro. Até aqueles que planejaram a sua morte, aqueles que dirigiam a igreja na época, não entenderam, não aceitaram a Jesus, não aceitaram o seu ministério, eles serão testemunhas da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo fala em 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16, o apóstolo Paulo fala algumas palavras interessantes para nós, e eu gostaria que vocês vissem comigo. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Olha só. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, se tiver alguém aqui que ainda não perdeu um familiar, um parente, pela morte, me diz. E agora você olha essa promessa, o mesmo Senhor, aquele que os anjos disseram para os discípulos, esse que subiu, do jeito que vocês viram, ele vai voltar. Mas não basta, se não bastasse isso, o próprio Jesus disse, eu voltarei. Irmãos, esta é a razão porque você está aqui, porque eu estou aqui. Se você não tem no coração essa esperança, talvez, pelo estilo de vida religioso, você pode até ter uma vida um pouco mais saudável do que os outros. Talvez uma vida um pouco mais longa do que os outros. Mas vai parar no mesmo lugar. Sem esperança. Sem saída. Então, é importante valorizar essas palavras de Jesus. É muito importante. É bem verdade que ele não está aqui agora, visivelmente, fisicamente, mas naquele dia ele vai estar. Você já pensou? Você está diante de Jesus? Com quem você já esteve que ficou orgulhoso de estar perto? Crianças trazem algumas coisas interessantes para nós, mas que ajudam a tirar algumas lições práticas. Eu vou contar uma coisa tão simples, mas que dá para ter um vislumbre. Alguns anos atrás, já há bastantes anos, o quarteto Arautos do Rei estava aqui na nossa igreja. Já esteve aqui muitas vezes, mas uma dessas vezes, há anos atrás, e naquela ocasião eles ficaram hospedados na nossa casa. E no sábado, o quarteto estava aqui. E aí uns meninos pequenos, menores, mas eles olhavam para os componentes do quarteto como sendo pessoas assim, diferentes. E um deles chegou para a minha sobrinha e falou assim, aliás, viu a minha sobrinha falando com um dos componentes do quarteto. E aquele menino ficou espantado. Nossa, ela está falando com ele? E como tinha liberdade para falar com ela, correu. Escuta, você está falando com o Arautos do Rei? Sim. Como? Você conhece eles? Sim. Está na casa do meu tio, eles estão lá. E você tocou neles?
E a conversa foi assim. Gente, para aquela criança, era uma coisa muito importante. E nós ouvimos, e nós ouvimos, e nós lemos, e vamos à igreja, quantas vezes? Mas um dia, você vai estar diante de Jesus. E esse dia, você vai ver a glória de Jesus. Esse dia, você estará diante da consumação da sua salvação eterna, da glorificação eterna. Será um dia inesquecível, irmãos. Você não pode deixar isso passar. Agora, já imaginou? Isso eu fico impressionado só em pensar. Você já imaginou, você está diante de Jesus, santos anjos, milhares deles, ver a glória de Jesus e apagar? Porque se você e eu não estivermos preparados, vamos morrer. Para sempre. Você já pensou perder uma chance dessa? E às vezes nós passamos o tempo assim, ó, isso aí não, isso já foi. O pessoal é muito exagerado, falam muito e tal. Jesus não vai voltar, ixi, né? Jesus não disse a data. A data está no calendário de Deus, é verdade. É segredo. Não adianta você especular. Se você quer estudar alguma coisa sobre a volta de Jesus, esqueça esse assunto da data. Ele deixou, por exemplo, alguns sinais, algumas informações. Se vocês olharem aí, está em São Mateus, capítulo 24, por exemplo. Eu separei alguns versos, vamos ver se a gente pode ler alguns deles aí. Vocês têm aí? Mateus 24. Tem algumas informações que o Senhor Jesus colocou para nós, e eu gostaria de lembrar com vocês algumas dessas sugestões de Jesus. Veja só. O verso 3, por exemplo, São Mateus 24, diz assim: estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram os discípulos, dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Irmãos, os discípulos, andando com Jesus todos os dias, já estavam interessados no assunto da volta de Jesus. E nós estamos aqui falando da volta de Jesus mais de 2000 anos depois. Jesus passou essa mensagem para eles e eles acreditaram. E a prova é que dali para frente, depois que Jesus subiu, eles deram de tudo, fizeram de tudo para anunciar, para proclamar a volta de Jesus. E Jesus deu alguns sinais, não é? Por exemplo, um deles está no verso 5 de São Mateus 24. Virão muitos em meu nome, e dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Alguns anos atrás, já em Los Angeles, já havia mais de 400 indivíduos que se aclamavam como sendo Cristo. E Jesus falou isso. Está aqui. Tão simples. E a gente ouve isso, ok, não estou nem aí para esses indivíduos. Tudo bem, você não está nem aí, eu também não. Mas quais os sinais que indicam que a data está perto? Aí sim, deveria preocupar você, deveria chamar a sua atenção, a minha atenção. Depois, e ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, verso 6.
Verso 6, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Verso 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Essa semana teve um terremoto na Turquia. Vocês já ouviram essa notícia? Aí Jesus fala para os discípulos, tudo isso ainda é o início das dores. É impressionante, irmãos, impressionante ver as coisas acontecendo ao nosso redor. Essa pandemia, no início deste ano, quem no mundo, qual líder poderia imaginar que nós iríamos enfrentar essa pandemia provocada por esse vírus, parando o mundo todo? E tão rápido. Talvez vocês digam, pastor, a gente já sabe desse negócio. Sim, verdade, vocês sabem. Impressionante ver que Jesus está voltando e nós estamos, muitas vezes, nos adaptando à situação do mundo. Nós devemos lembrar, irmãos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Um dos acontecimentos baseado nesse texto de terremotos, etc., e eu quero aproveitar, estou aqui com esse livro que o pastor Tim escreveu, ele menciona aqui exatamente o que ocorreu 1º de novembro de 1755, o terremoto de Lisboa. Amanhã faz aniversário, um dia inesquecível. E o pastor Tim escreveu assim, o mundo tem enfrentado diversos desastres naturais graves ao longo da história. Jesus advertiu que quando se aproximasse o tempo do fim, ocorreriam abalos sísmicos em vários lugares. Previu um grande terremoto no início do 6º selo, e para os adventistas do 7º dia, essa predição se cumpriu por meio do terrível terremoto que atingiu Lisboa, na manhã de sábado, dia 1º de novembro de 1755. Dia de Todos os Santos, um dos mais importantes feriados católicos. A cidade foi gravemente sacudida durante 10 minutos por 3 abalos sísmicos sucessivos, seguidos de uma onda gigantesca e um incêndio devastador, que durou uma semana. Morreram entre 30 a 40 mil pessoas em Lisboa e mais 10 mil em outros lugares. Nenhum outro terremoto causou um impacto filosófico, cultural e religioso tão profundo como esse. O terremoto de Lisboa pode ser considerado o primeiro grande sinal da sequência de grande terremoto, Sol, Lua, Estrela de Apocalipse 6. Muitas pessoas tiveram a certeza de que havia chegado a hora do juízo divino, mas ainda não era. E o pastor Tim escreve essa última frase aqui, estamos hoje muito mais próximos do fim do que eles naquele dia ou naquela época. Você crê nisso? Está ciente disso? Uma outra pergunta. Então, o que acontece com esse mundo? Irmãos, o que acontece com esse mundo é a sequência do que começou no Éden por causa da desobediência, ou seja, a presença do pecado. Enquanto o pecado estiver aí rolando, o vírus do pecado estiver aí rolando na humanidade, é isso que nós vamos ver, enquanto estivermos vivos. É essa pandemia, e não estou falando do Covid, estou falando do pecado, porque o pecado separa o ser humano de Deus. Essa pandemia não separa o ser humano de Deus.
O Covid-19 não separa você de Deus, mas o vírus do pecado separa. E aí, o apóstolo Pedro pergunta, né? Que tipo de pessoas devemos ser? 2 Pedro, capítulo 3, 11 a 13. 2 Pedro, capítulo 3, de 11 a 13. Está aí na tela? Vamos ler. Não leio aqui. Aí está. Olha lá. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Irmãos, olha a resposta dele que ele mesmo dá. Volta um pouquinho, isso. Vivam de maneira santa e o quê? A santidade é como ser separado para um fim especial. Entende? Essa vida de piedade, ou seja, nós precisamos reconhecer, deixa eu ver essa aí na tela, por favor. Nós devemos reconhecer o que Deus quer fazer por nós. Nós devemos reconhecer a nossa condição de pecadores, infectados por esse vírus chamado pecado, e tudo aquilo que ele nos faz realizar, contrário à vontade de Deus, e ao reconhecer isso que estamos fazendo, nos arrepender. Ou seja, precisamos ser justificados. E Deus, na pessoa de Jesus, nos promete isso. E aí, uma vida piedosa, santa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Irmãos, a razão de estarmos aqui também é para cumprir uma missão. Porque tem muitas pessoas, conforme foi lido antes, Jesus quer que todos sejam salvos. E naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, olha aí, esperamos novos céus e nova terra. Onde o quê? Habita a justiça. Nesses últimos meses, vamos ler o 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Esse é o desafio para você e para mim. Nesses últimos meses, nós temos ouvido falar muito sobre justiça social. A nossa associação foi pressionada, vamos dizer assim, por um grupo. Não, nós temos que ter uma reunião, formar uma comissão especial para discutir esse assunto de justiça social. O mundo não sabe mais o que fazer para manter o equilíbrio. Nós, seres humanos, estamos nos acabando entre nós mesmos. Há muita coisa boa acontecendo, é verdade. Mas a humanidade caminha para um beco sem saída, se não levar a sério as instruções e o recado de Jesus. E eu diria para você, de uma forma bem simples, sim, a volta de Jesus será um dia inesquecível. Mas o significado de inesquecível é se você tiver condição de depois lembrar. Se é um motivo de uma lembrança de alegria, de realização, vamos sorrir juntos, vamos comemorar junto o aniversário do casamento, aniversário de um filho, aniversário da formatura, e uma série de outras coisas gostosas, não é verdade? Da nossa vida. Mas se você não tem condição de celebrar, não será inesquecível. Porque você não estará ali para celebrar junto com alguém. Que tipo de pessoa você deve ser? Amigo, esteja consciente. Arrependa-se dos seus pecados.
seja justificado. Viva uma vida separada no período da santificação. Porque esse dia inesquecível vai ser a hora da glorificação. E a última pergunta é: você está animado com a chegada desse dia? Se é assim, fique de pé, vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua casa nesse momento, animados, porque na Tua palavra nós temos a promessa da volta de Jesus, feita por Ele mesmo. Senhor, nós confiamos de que não tardará. Mas como costumo pensar, a demora mais longa para a volta de Jesus é o tempo de vida que cada um de nós teremos. E isso também nós não sabemos. Por isso, ao ouvir a Tua voz hoje, que o nosso coração seja aberto para receber os benefícios da glorificação prometida para aquele grande dia. Pois nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.